Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte dos donos da bola aí, né? Com Neto, Veloso, Souza, Nicola, comentando tudo sobre a chance de Hugo voltar para o Flamengo aí, né? Porque o Corinthians tomou um transfer ban e não pode contratar jogadores até pagar uma multa, né? Que deve ao jogador Balbuena de 7 milhões de reais, entre outras dívidas. Então ele tem que pagar essa dívida para liberar a punição, para depois conseguir mais 5 milhões para pagar Hugo à vista, né? Então, acredito que até o dia 30 o Corinthians não tem esse valor, mas eles querem comprar porque é o principal jogador do Corinthians. Então, vamos ver que o Neto falou que está bastante aí revoltado. Então, as relações ficam agora com o vídeo. Ele disse que está tudo certo. Quando você compra um carro financiado, ele é seu, desde que você pague as parcelas, né? Verdade. Ele é seu, mas se não pagar, você perde o carro. São 4 de 200 mil euros. Então o Corinthians tem prazos aí e o Flamengo não está nada Acho que são duas 2025 e duas 2026. E tem prazo até o final desse mês, uma parcela. E aí o Flamengo não está facilitando para o Corinthians, a gente já percebe que prazo não vai ter. Tem que cumprir. Não, se não pagar, tá morto. Pode perder a prioridade desse jogador, que é um jogador que tem feito a diferença no Corinthians. E o Corinthians já perdeu 2 goleiros esse ano, hein? Se perder mais um... Aí é o fim, né? Aí não dá, né? Aí não Souza. E pro Flamengo, toda essa situação é importante pra caramba, sabe por quê? O Flamengo botou ele no Corinthians, supervalorizou ele e agora não... Vou dar uma letra aí. Saiu do Flamengo meio assim, pra voltar é 2 palitos. Exatamente. Ele é melhor do que o Rossi. Porque o Rossi tá louco? Hoje é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Pra voltar é 2 palitinhos nas férias. É 2 reuniões, é um almoço, é uma mordida na virilha. É 2 palitos, hein? Há 3 meses... É 2 palitos, hein? Há 3 meses atrás, o discurso do Augusto era: a gente já tem o dinheiro. Isso mesmo. Já tem o dinheiro guardado. O dinheiro já não tem. A gente está a 20 e poucos dias do que o prazo se vença e não tem definido. Eu acho que todo clube brasileiro hoje precisa de um grande goleiro e está de olho nesse cara. E é igual o John do Botafogo. Qual é a situação dessa negociação, Nicola? O Corinthians tem até 30 de novembro para exercer aquilo que está combinado em contrato, que prevê o pagamento em 4 parcelas 200 de mil euros a partir de janeiro. O que pegou? Já que vai pagar em janeiro, qual que é o problema? O Corinthians, para confirmar a compra, ofereceu como fiador o contrato da Brax. Então, assim, eu vou pagar... Que o próprio Flamengo tem, né? Eu vou pagar parcelado, então eu preciso dar um fiador. Só que o Flamengo não aceitou esse fiador, alegando que o contrato da Brax também foi usado na compra do Mateuzinho e o Corinthians atrasou uma parcela e a Brax não conseguiu bancar. Então o Corinthians tem 2 possibilidades agora. Ou faz o pagamento à vista, dá mais ou menos 5 milhões de reais, o que é uma pechincha por um cara dessa capacidade, ou olha só, outro fiador. Se o Andrés, o Duílio, 7 milhões pro Balbuena em um ano. E o Mateuzinho. E o Mateuzinho. E o Pedro Raul. E o Pedro Raul não tem dinheiro, empresta de alguém, pô. E paga o menino. Essa é outra treta, né? A treta do transfer ban. A FIFA atribuiu ao Corinthians uma punição com a proibição de registro de atletas por 3 janelas. Só um minuto só um minuto. Ô, Cascão, dá pra pedir... Cara, não é marcenaria. É o cara que tá fazendo a escada, pô. Os caras estão fazendo a escada aqui, meu. A gente tá fazendo um programa ao vivo, cara. Desculpa, velho. Desculpa de falar isso no ar pra Band. Mas, pô, dá licença, velho. Vai lá, vai. Só para completar, então assim, o Corinthians, além dessa questão do Hugo, que precisa ser resolvida, ou paga à vista ou arranja um outro fiador, o Corinthians tem um transfer ban. Precisa pagar 6 milhões e 900 mil reais ao Balbuena para acabar com essa punição. Senão ele não consegue registrar o... Fala que eu mandei parar lá! Pode avisar lá! Eu mandei parar! É pra parar lá! Não é pra fazer mais! Não é pra fazer lá! Enquanto meu programa estiver no ar, eu não quero o cara trabalhando aqui. Não dá pra trabalhar. Não dá pra... Eu tô no meu ouvido aqui, ó. Eu não consigo fazer pergunta. Pô, não consigo ouvir o que falam pra mim. Manda parar lá agora. Não quero. Pode avisar lá. Desculpa, Nicola. Não, só para terminar, então, o transfer ban, o registro do atleta não tem a ver com a contratação. O Corinthians pode comprar o jogador do Flamengo. Se não resolver o negócio com o Balbuena, ele não vai conseguir registrá-lo. E aí o Hugo estaria impossibilitado de jogar no ano que vem, até porque até 31 de dezembro ele tem contrato de empréstimo. Porque o Augusto
você, ó, contratou Memphis Depay. Um salário dele... 2, vai. 2. 2 salários dele Resolve o problema. é o Hugo. Eu prefiro o Hugo do que o Memphis Depay. Olha que loucura. Olha que loucura eu tô falando. Mas por quê? Porque o Memphis foi embora. Vai embora. O Hugo não. O Hugo Vai ficar 5 anos aí. Patrimônio. É patrimônio. É patrimônio. 2 salários, 3 salários do Igor Coronado. Eu pago quem? Eu pago o Hugo. Meu irmão, já que vocês têm tanta dívida, deixa ele pagar alguém aí 3 meses. Né? Eu tô errado? Ó, mete o louco. Faz igual eu, mete o louco. Deixa ele pagar o cara 3 meses e dá o dinheiro do Hugo. Ah, o Pedro Raul ganha 600... Não quero falar quanto que ele ganha. Porra, e aí vai perder o Hugo? É absurdo. Se eu fosse o Augusto, não estaria, né, com essa calma toda, não, viu? Mas tá, né? Tá muita calma, né? Falou também do Carlos Miguel. Tá treinando lá, ó. Tá treinando. Falou pro Marco Belo. O jogador do Corinthians tá treinando, tá então feliz. É o seguinte, ó. Não pode... Desculpa, Veloso, eu não Não, escutei. tô falando que ele falou, tá feliz treinando lá, tá feliz, ó. Quem? Área. Ele falou quem? O quê? Quem? Falou pro Marco Belo. Então, acerta isso. Não tem dinheiro, arranja. Não é verdade? Com certeza. Quando tem uma dívida do Transferban, não arranja? Arranja. Quando tem uma dívida, não arranja? Então, arranja dinheiro pra contratar esse goleiro. O Flamengo não vai facilitar a vida, não, hein? Mas não tem que facilitar nada. Mas ele vai complicar. Não. Se não pagar... Se pagar em dia, não tem conversa. Resolve logo é igual isso aí. carro financiado. Se você pagar em dia... Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. O bem é seu. Isso é seu. Agora, se você não pagar em dia, o bem é seu? Não. Busca e apreensão. Busca e apreensão. Aí fazer não dá busca pra e chamar apreensão. liberta juros, né? Busca e apreensão do Hugo não dá. Não dá, né? Então tá bom, então. Vamos ver. Você fica... Tem Flamengo, vai encarar o Cruzeiro. Tem alguém secando o Cruzeiro. Tem alguém... Tá torcendo pro Mengão hoje, Pedrosa? Tô torcendo contra o Cruzeiro. Ah, tá. É o último jogo antes da final da Copa do Brasil, Rodô. O Flamengo já está em Minas para o primeiro desafio da semana por lá. A equipe irá enfrentar o Cruzeiro sem 5 titulares: Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. O objetivo principal do time é a grande final da Copa do Brasil e a estratégia de Felipe Luiz é manter esses jogadores prontos. Alguns atletas vêm sofrendo com a alta quantidade de jogos. Um deles é o Gerson. O Coringa disputou 29 jogos nesta temporada, sendo titular em 24. No total, esteve em campo durante 2.189 minutos. A delegação do Flamengo retorna ao Rio logo após a partida contra o Cruzeiro. Sendo assim, os jogadores que estiverem em campo farão trabalho de recuperação na quinta. E no sábado, a equipe volta a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil. Bruno Henrique, que foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, deve atuar normalmente. O rubro-negro não perde para a Raposa desde agosto de 2018, quando os times se enfrentaram pela fase de grupos da Libertadores daquele ano. O time é o 5º colocado da tabela com 55 pontos após o Internacional vencer ontem. Uma vitória recoloca a equipe na briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. E aí, Flamengo? E aí, Benê? É você mesmo. E aí, você é o Flamengo Flamengo? nesse programa. Vamos querer, Flamengo. E aí, Flamengo? Vamos querer. Vamos querer. Eu aposto que o Flamengo ganha hoje, Pedro. Aposta? Ah, eu aposto. Entendi. Olha o sorriso dele. Ah, Sabe qual é o pior, Benê? Ah, Eu queria só um empate, mano. calma, a gente vai correr atrás disso. ô, Benê Casagrande, qual é o time do Flamengo para esse confronto aí? Vamos lá, Pedro. Você acha que esse time consegue um empate lá? Fala Vou aí. decretar. Rossi no gol, Ah. tá? Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Você é maluco? Isso é uma seleção do Flamengo. Você é louco? Prepara, raposa. É O Mengão tá chegando. Esse aí é o provável Flamengo para encarar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Eu acho que o Felipe Luiz, a comissão técnica, a diretoria, eles fizeram o planejamento correto. Tendo em vista que no domingo tem um jogo mais importante pro Flamengo na temporada. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem lógica. É, Você tá beirando. é isso. Você tá beirando uma competição pra você botar a mão numa taça, com um placar bem ok, assim, bem legal pro Flamengo. É uma final de Copa do Brasil.
não tem esse pensamento de, é um pré... Gente, é a Copa do Brasil. Pode salvar a temporada da atual gestão. certeza. Lembrando, tem uma eleição em dezembro. E a gente sabe que quando a bola entra, muita coisa pode mudar nas urnas do Flamengo. A gente sabe disso, não tem jeito. Então é a chance do Flamengo comemorar, ganhar um título importante. Campeonato Carioca, beleza, mas título importante, só resta a Copa do Brasil. E a gente brinca aqui, Fernandinho e Pedrosa, mas eu acho o seguinte, esse provável time do Flamengo tem totais condições de bater de frente com o Cruzeiro. É óbvio, quando você poupa 5 jogadores titulares, você vai olhar para o banco de reserva, querendo ou não, a qualidade técnica vai cair, vai ter mais jogadores do Sub-20. Mas, mesmo assim, esse provável time do Flamengo tem chance sim de vencer o Cruzeiro lá, até porque o Cruzeiro não vive um bom momento. O técnico Fernando Diniz está sendo muito criticado, desde que chegou, se eu não me engano, só tem uma vitória à frente da equipe mineira. Então acho que o Flamengo pode até aproveitar esse momento ruim do Cruzeiro e quem sabe buscar pelo menos um empate lá, Pedro. E eu acho que é uma oportunidade legal para os caras também se colocarem à disposição para a final da Copa do Brasil, tá, Vene? Porque, vamos dizer, o Matheus Gonçalves faz um grande jogo hoje. Ele se coloca como uma opção muito viável para entrar na final da Copa do Brasil. Não que ele não seja, mas ele pode ganhar confiança justamente contra um grande adversário que é o Cruzeiro. E essa é a disputa do Flamengo. Essa é a graça de você ter um grande elenco. É uma disputa o tempo inteiro para que ninguém se acomode. O próprio Alan, né? Porque se a gente for parar e analisar, ele vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. Mas com essa troca de comando... Aliás, a gente já pode falar que é uma péssima passagem. Até o momento, sim. Né? Eu não vou decretar que não tem mais jeito, porque eu já vi muito jogador conseguir dar a volta por cima. O próprio Michael, Léo Pereira, enfim, mas outros tem jogadores. Histórias... O Pulgar também. É verdade. O Pulgar também. Então, são jogadores que começaram mal a trajetória pelo Flamengo e depois deram a volta por cima. O Léo Pereira. O Léo Pereira. Ele foi muito crucificado. Foi, enfim, quase deixou o Flamengo, foi para a Turquia e agora é jogador considerado titular. Quem sabe o Alan, com essa mudança no comando técnico do Flamengo, não consiga também dar a volta por cima. Eu torço que sim, porque querendo ou não, foi um investimento muito alto da diretoria do Flamengo. E assim, eu sempre falo isso aqui, ninguém deixa de aprender, sabe? Não sei mais jogar futebol. É uma chavinha que vira, geralmente é uma chavinha mental, né? E às vezes basta um treinador, basta uma nova oportunidade para virar essa chave. Quem foram os jogadores que não viajaram, Vini? Vamos lá, Gabigol, Wesley, Gerson, Arrascaeta... E mais um, foram 5 do time titular. Confesso que eu não lembro agora de cabeça. Léo Ortiz. B12. Léo Ortiz. B12. Quem? B12. Quem é o B12? Você tomar. Boa, obrigado pela dica. Mas é isso, são esses 5 titulares que acabaram ficando no Rio de Janeiro. E eu acho que tá certo. Se não vai entrar em campo, por que vai viajar? Deixa porque aqui, é um desgaste a viagem também, né, Pedrosa? Tudo é um desgaste, por mais né? que Minas seja rapidinho... Não tem motivo. Se os caras não vão ser colocados em campo para você preservar, não tem motivo para viajar. E o Cruzeiro, não, como o Veneza citou, não vive um bom momento. Sim. A gente já percebeu que o Filipe Luiz é um estudioso do futebol. Sempre foi, até quando jogava, né? Provavelmente o Filipe já tentou entender aí as maiores fragilidades desse Cruzeiro, né, o Pedrosa? Cara, o estilo do Fernando Diniz, todo mundo conhece, tá? Isso aí, o próprio Filipe Luiz, como eu falei aqui, já enfrentou o Fernando Diniz diversas vezes na passagem dele no futebol carioca. O ponto é, o Cruzeiro ele também tem que dar uma resposta à sua torcida, por quê? Porque a classificação para a final da Copa Sul-Americana, ela não pode maquiar o momento que o Fernando Diniz está vivendo. E o momento do Fernando Diniz não é bom. Apesar da classificação, o momento não é bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem condições não só de neutralizar o Cruzeiro, mas se aproveitar dessa situação. Claro que está com a moral em alta, porque chegar a uma final é sempre muito importante, mas o próprio Cruzeiro também, Fernanda, para ser muito honesto, está com toda a cabeça na final da Sul-Americana. Está com toda a cabeça na final dessa competição. Os próprios jogadores. Então, qual é a proposta do Diniz? É treinar esse time, é preparar esse time para a final. Então, assim, eu não vejo o Cruzeiro entrando como vida ou morte. Vejo o Flamengo com esse time tendo condições, sim, de conseguir um bom resultado no Mineirão. E é isso, cara. Jogo aberto, qualquer resultado é possível, a grande verdade é essa. Não vejo nem favoritismo da parte do Cruzeiro. Tem um jogador que eu gostaria de ver mais em campo, que é o Lohan, que é um jogador que teve um certo momento na temporada, se destacou. A gente vai lembrar aquela baita partida que ele fez contra o Corinthians no Maracanã, substituindo a Arrascaeta, mas depois caiu de produção, chegou a ser vaiado de uma maneira injusta, na minha opinião, por parte da torcida presente no Maracanã, e o Tite deixou de utilizá-lo. Quem sabe agora o Filipe Luiz também não consegue resgatar a confiança, a autoestima desse jogador, que já mostrou que é um baita jogador. Eu gostaria de vê-lo mais em campo, de repente, até uma boa oportunidade para ele encarar o Cruzeiro também. Eu não tenho dúvida que se ele estiver apto
pro momento, porque tem jogo que às vezes é grande para alguns meninos. E às vezes não dá para o treinador fazer essa leitura, porque a irregularidade, ela vive na rotina dos jogadores muito jovens. Um jogo eles jogam muito e outros jogos eles não jogam tão bem. É muito comum isso. E eu acredito que o Filipe Luís é um melhor personagem. Foi campeão mundial com o Sub-20 do Flamengo esse ano. Conhece a base como ninguém. E por estar perto dos meninos durante esse tempo tão vitorioso, começa a entender qual é o melhor momento. É a maior delicadeza do futebol, é você saber a hora que você vai trazer um menino para o profissional e a hora que, quando ele está no profissional, você vai colocar ele numa partida, ô Pedro. Você pode destruir a carreira do garoto, como você pode jogar a carreira dele lá no alto, por conta de uma escolha sua. Sem dúvida. E tem uma fala do Filipe Luís, eu não sei se foi na última coletiva ou na penúltima, que ele cita o seguinte: enquanto o jogador estiver comigo, eu não vou desistir dele. E eu acho que isso é muito interessante, porque isso passa uma confiança para o grupo inteiro, seja para os mais novos, como o próprio Lohan, que também acho que merece mais oportunidades, ou até para o Alan, por exemplo, que é um jogador que vem fazendo uma passagem muito ruim com a camisa do Flamengo. Quando o técnico te dá esse recado, isso também te dá a sabedoria necessária para você continuar trabalhando, porque o seu momento vai chegar. Eu não tenho dúvida que o Lohan, seja para essa temporada ou para 2025, ele vai ajudar muito o Flamengo ainda. Inclusive tem um baita exemplo no elenco, que é o Wesley. É verdade. Que foi muito criticado. Se fosse pela torcida do Flamengo, ele não estaria mais jogando. Inclusive, estaria lá na Itália agora, porque a torcida queria que ele fosse vendido a qualquer custo para a Atalanta. O que eu acho que poderia ter acontecido pelo valor, um valor extremamente alto. Mas, independentemente disso, após essa não ida para a Europa, ele cresceu muito de produção. E é um exemplo para os demais. Que é possível você dar a volta por cima jogando e tendo a confiança do treinador. E tem um ponto que eu sempre falo aqui nesse programa. Quando você tem a tranquilidade de promover um menino, é muito mais fácil do que quando você tem só o desespero, né? Por exemplo, o Vasco. O Vasco, nos últimos anos, tem muito desespero. Ele precisa dos meninos para conseguir erguer o clube. Com o Wesley foi desespero também. E aí, quando você vê personagens com desespero, que é o caso do Wesley, o Wesley foi no desespero. Você vê já, às vezes, uma falha no processo. E por isso, às vezes, ele demorou um pouco para conseguir mostrar o seu bom futebol. Foi isso. Eu lembro muito bem, o Varela machucado, não tinha outra opção. O Wesley, Mateuzinho, na época, era a terceira opção, acabou se tornando o titular. E o Mateuzinho saindo pro Corinthians. Mateuzinho saindo pro Corinthians, foi exatamente isso. Que é um exemplo, o Gabriel Peck, ele sobe pro Vasco em 2019... E ele tem 3, 4 anos de carreira, todo mundo decretando que ele não seria nada. E hoje o Gabriel Peck tem mais participações em gols na Liga Americana do que o Messi. Por tudo que ele fez no Vasco ano passado, se tornou um jogador muito importante para o Vasco no ano passado, foi vendido e está voando lá na MLS. Então, assim, o processo de maturação do jogador tem que ser algo muito cuidadoso. No caso do Wesley, subiu, não foi tão bem, nessa temporada amadureceu, passou por uma situação onde ele teria uma oportunidade de jogar na Europa e continuou com um mental focado no Flamengo para poder jogar o que ele tem jogado. Muito bem, olha aqui, põe na tela, gente. Quem é carinho? Todo envolvendo o Bruno Henrique, o Flamengo joga hoje à noite contra o Cruzeiro e Igor Dorileu conta tudo pra gente. Só tem 6. Alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio contra um esquema de apostas esportivas, Bruno Henrique embarcou normalmente para Belo Horizonte, onde mais tarde o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O atacante não falou com a imprensa. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, foi quem deu explicações. Ele treinou normalmente e seguiu as suas atividades normalmente, como estamos aqui indo para o jogo. Ele, a todo momento, estava muito tranquilo, dizendo que não teria absolutamente nada com isso, que ele também teria o maior interesse do mundo de entender o que aconteceu e, claro, estará pronto para a justiça, para qualquer situação em que ele terá que dar explicações daqui para frente. O jogador é suspeito de ter favorecido amigos e familiares em uma aposta esportiva em novembro do ano passado, ao levar um cartão amarelo em uma partida contra o Santos, pelo Brasileirão, disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Diferentemente de Bruno Henrique, 5 titulares ficaram no Rio de Janeiro. Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley foram preservados com foco no segundo jogo da final da Copa do Brasil,
Domingo, também em Belo Horizonte, diante do Atlético Mineiro. Com isso, o Flamengo que enfrenta o Cruzeiro vai ter algumas novidades, como Davi Luiz e Fabrício Bruno, formando a dupla de zaga, Alan como volante e Matheus Gonçalves compondo o ataque. Com a vitória do Internacional sobre o Criciúma ontem, o rubro-negro caiu para a 5ª posição. Um empate mais tarde já seria o suficiente para recuperar um lugar no G4, o grupo de times que vai direto para a fase de grupos da Libertadores via Brasileirão. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. Amanhã, a partir de amanhã, vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Muito bem, Campinho Malvadão na tela. Dorileu trouxe um x-tudão com batata, cenoura, ovo de codorna. Você gosta de um ovo ou 2 ovos no x-tudo, no cachorro quente? 2, porque é sempre melhor. Bom demais. Proteína, ovo de codorna. Rossi no gol. O Dorileu trouxe as possíveis... não é baixa, né? As ausências. Como diz Fernandão, como é que Fernandão fala? Não é preservar. poupar, não. Preservar. Valeu, é a Mata Atlântica agora. Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Eric Pulgar e Alan, ou Alan. É Alan, isso, né? Esse é o Alan, Plata, Alcaraz, Matheus Gonçalves e BH, que tá lá, meu irmão, foi pro choque, tá indo pro jogo. Com esse time aqui, contra o Cruzeiro finalista da Sula, que não é a Miranda, é a Americana. Palpitinho, de leve? Time forte, cara. Dinizismo, hein? Time técnico forte. do Felipe Luiz. Mas hoje Timaço. é 2-1 Flamengo. Fernandão, lá vem, ô Deus. 1-0 Flamengo. 2-0 Malvadão para desespero de Fernandinho Diniz. E 3 jogadores aí que provavelmente serão titulares no domingo. Isso, exatamente. Rossi, Pulgar e Bruno Henrique. Isso aí. E o Alcaraz, dependendo da situação da Rascaeta. Dependendo do Alcaraz também. Pra ficar claro pra galera, Fabrício Bruno na direita e Davi Luiz na esquerda. Muito bem. Obrigado, Fernandão, por toda a sua expertise. Cara, olha só, eu vou até sentar aqui no meio de vocês, porque eu não tenho nada, eu vou chamar o Vaguinho, mas eu não tenho nada que se a matéria é a matéria... Rapidinho, só pegar minha cola aqui, porque eu tenho uma pergunta pra ele também, que eu peguei no Instagram do Supla, que eu tô nessa agora. Tô vivendo, pesquisando coisa. Vai no Você meio tá ou no na meio lá, lateral? ele. Vaguinho, a gente... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse vídeo. O Flamengo, né, vai enfrentar o Cruzeiro, né, com um time bastante desfalcado, um time misto aí, né? Mais reserva do que titulares, né? E esse jogo aí é um jogo que o Flamengo não está fixando bastante o foco, né? O principal é a final da Copa do Brasil, que vai ser no domingo. Mas esse jogo é um jogo muito importante, porque o Flamengo não pode também só olhar para a Copa do Brasil, né? E se caso perder, ficar fora da Libertadores por ter ganhado a Copa do Brasil, ou também ficar fora da Libertadores direto, né? Na fase de grupo ali do G4. Então o Flamengo precisa tomar esse cuidado. Mas é o time que o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro, é o time da seguinte forma: Rossi no gol, que provavelmente vai ser titular na Copa do Brasil. Zagueiros, Davi Luiz e Fabrício Bruno. Esses dois acredito que não seja titular, né, na Copa do Brasil. Vai ser Léo Pereira e Léo Ortiz. Laterais, Varela e Ayrton Lucas. Esses também não vão ser titulares, né? Vai ser Wesley e Alexandro, né, na Copa do Brasil. Volante, né, e meia, Alan, Pulgar, Alcaraz, Matheus Gonçalves. Desses aí, o único que pode ser titular é Pulgar e talvez Alcaraz, dependendo aí de Arrascaeta, né? Tá bem ou não, né? Mas Pulgar é certo ser titular. Já lá na frente, Bruno Henrique e Plata. Aí tem uma incógnita, né? Talvez Bruno Henrique volte, né, para o time titular, visto que jogo passado ele não pôde jogar com o cartão vermelho. Então ele volte a ser titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro, o último jogo. E Plata seja reserva, né? E seja Bruno Henrique, Gabigol e Michael. Ou no lugar de Michael, Plata, né? Eu prefiro Michael, né? Mas pode ser essa forma também. Ou Bruno Henrique, começa no segundo tempo, Michael, Gabigol e Plata, né? Então pode ser esse time também que pode enfrentar aí o Atlético Mineiro. Qual a sua opinião, torcedor? Esse comentário pra gente. Também se você concorda aí, né, com Hugo, né, voltando pro Flamengo. Pode acontecer sim, tem uma chance aí significativa de ele voltar. Se o Corinthians não conseguir dinheiro a tempo para contratar o jogador, ele pode sim voltar para o Flamengo. O
Corinthians precisa pagar um valor aí de no mínimo 7 milhões para Balbuena, né, um jogador que jogou no Corinthians e está cobrando, né? Então o Corinthians tomou um transfer ban, não pode contratar até pagar essa dívida ou fazer um acerto com o jogador. E também o Flamengo não aceitou, né, o fiador do Corinthians para parcelar o Hugo Souza. Então o Corinthians tem que pagar à vista ou outro fiador que o Flamengo aceite. O Flamengo tem que aceitar. Então o Flamengo vai fazer jogo duro, ainda mais que cometeu uma burrada aí em vender o goleiro tão barato, o Hugo Souza. Qual a sua opinião? Comentário pra gente, inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.